Olá, vamos fazer a lição 134? Que eu perceba o perdão tal como é. Revisemos o significado do perdão, pois esse pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa, uma dádiva injustificada e imerecida e a negação completa da verdade. Sob esse ponto de vista, o perdão tem que ser visto como uma mera loucura excêntrica, e esse curso parece basear a salvação num capricho. Vamos hoje então ver como que o perdão no mundo tem um significado bem distorcido do perdão real. Essa perspectiva distorcida do que significa o perdão é facilmente corrigida quando podes aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro. Ele tem que se limitar ao que é falso. É irrelevante em relação a tudo, exceto ilusões. A verdade é a criação de Deus e perdoá-la nada significa. Toda a verdade pertence a Ele, reflete as suas leis e irradia o seu amor. E isso precisa de perdão? Como podes perdoar aqueles que não têm pecado e que são eternamente benignos? Então o perdão, ele só é necessário no mundo de ilusões. No mundo de Deus não é necessário o perdão, porque tudo já é perfeito. A tua principal dificuldade em achar um perdão genuíno da tua parte é que ainda acreditas ter que perdoar a verdade e não ilusões. Concebes o perdão como uma vã tentativa de passar por cima do que existe, ignorar a verdade num esforço injustificado de enganar-te, fazendo com que uma ilusão seja verdadeira. Esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio que a ideia do pecado ainda tem sobre a tua mente do modo como tu te consideras. Enquanto estivermos vendo o mundo de ilusões como uma realidade, estaremos perdoando de um modo falso. Estaremos perdoando aquilo que os outros fizeram e, na verdade, não estaremos vendo que a ilusão nunca pôde ser feita. Por acreditares que os teus pecados são reais, olhas para o perdão como um engano, pois é impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira. Assim, realmente, o perdão não passa de um pecado, como todo o resto. Ele diz que a verdade é falsa e sorri para os corruptos como se fossem tão irrepreensíveis quanto a grama, tão brancos quanto a neve. Ele é delusório naquilo que pensa poder realizar. Ele quer ver o que é claramente errado como certo, o desprezível como bom. No mundo, a crença no pecado, que é a crença da separação de Deus, ainda parece muito real. Então parece que perdoamos os pecados nos outros. E na verdade, quando fazemos isso, estamos muito enganados, porque na verdade o que perdoamos é ver que não há um mundo a ser perdoado, é reconhecer que nunca houve o pecado, ou seja, a separação. Portanto, o perdão no mundo seria transformar aquele que está errado em certo, seria trocar uma ilusão por outra. O que ele fala, tornar o desprezível como bom. Estamos apenas trocando de ilusões. Desse ponto de vista, o perdão não é um modo de escapar, é apenas mais um sinal de que o pecado é imperdoável, na melhor das hipóteses, a ser escondido, negado ou chamado por outro nome, pois o perdão é uma traição à verdade. A culpa não pode ser perdoada. Se pecas, tua culpa é eterna. Aqueles que forem perdoados a partir do ponto de vista de que os seus pecados são reais, são deploravelmente ridicularizados e duplamente condenados. Primeiro por si mesmos, pelo que pensam ter feito, e mais uma vez por aqueles que os perdoam. O perdão no mundo, primeiro ele torna o pecado real, para depois perdoar. E se o pecado é real, com isso vem a culpa, porque quando pensamos que pecamos,
somos culpados, mas sabemos que essa culpa, ela vem lá da consciência de separação, que se sentiu culpada por pensar ter se separado de Deus. É a irrealidade do pecado que faz com que o perdão seja natural e totalmente são, um profundo alívio para aqueles que o oferecem e uma bênção serena onde é recebido. Ele não favorece ilusões, apenas as recolhe despreocupadamente, com um pequeno sorriso e as deposita gentilmente aos pés da verdade, e lá elas desaparecem por completo. Esse é o perdão verdadeiro. É ver a irrealidade do pecado. É ver que não pôde haver separação entre Deus e seu Filho. E como não há separação, todos aqueles que vemos com os olhos do corpo, que pensamos estar separados de nós, vemos essa irrealidade em todos. Então não colocamos culpa no outro. Sabemos que tudo que representam aqui é essa consciência unificada, separada, que projeta a culpa em todos os fragmentos. O perdão é a única coisa que representa a verdade nas ilusões do mundo. Ele vê a sua nulidade e olha através das milhares de formas nas quais podem aparecer. Ele olha a mentira, mas não é enganado. Não atende aos gritos autoacusadores de pecadores enlouquecidos pela culpa. Ele olha para eles com olhos serenos e lhes diz apenas: meu irmão, o que pensas não é a verdade. A força do perdão está na honestidade que lhe é própria, tão incorrupta que vê as ilusões como ilusões e não como verdade. É por isso que ele vem a ser aquele que desfaz o engano diante das mentiras, o grande restaurador da simples verdade. Através da sua capacidade de não ver o que não existe, ele abre o caminho para a verdade, que havia sido bloqueado por sonhos de culpa. Agora és livre para seguir no caminho que o teu verdadeiro perdão abre para ti. Pois, se um irmão recebe essa dádiva tua, a porta está aberta para ti mesmo. O perdão, ele vê que tudo o que pensamos aqui no mundo de separação não é real, não é a verdade. Então ele olha para tudo e não dá significado. Ele vê ilusões como ilusões e não as transforma em realidade. Sabe que, na realidade, o Filho descansa em Deus. Há uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro e percebê-la aberta de par em par para dar boas-vindas. Quando te sentires tentado a acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja, não deixes a tua mente se deter sobre o que pensas que ele fez, pois isso é auto-engano. Em vez disso, pergunta: eu me acusaria por fazer isso? Toda vez que alguma coisa estiver acontecendo com você e você pensar que isso veio do outro, olhe novamente, porque a culpa não está no outro, não há culpa. Somos nós, na mente, que decidimos pensar o que pensamos do outro, ou seja, ver o outro como separado ou ver o outro na unidade, saber que não há o outro. Eu me acusaria por fazer isso? Toda vez que você sentir que tem que perdoar um outro, que o outro te faz algo, pense nisso. Eu me acusaria por fazer isso? Olhe para dentro, olhe o que você sente, porque aquilo que você sente te aprisiona se você diz que foi o outro que fez isso com você. Então essa pergunta é para se observar. O que você sente em todas as situações do seu dia? Você culpa o outro por estar sentindo coisas? Ou você sabe que você optou por sentir essas coisas e toma essa responsabilidade para si? E assim pode decidir diferente. Pode decidir o perdão, que é não ver irrealidade como real. Dessa forma, verás as alternativas para a escolha em termos que a tornam significativa e que mantêm a tua mente tão livre de culpa e de dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse,
e como é na verdade. Só as mentiras querem condenar. Na verdade, a inocência é a única coisa que existe. O perdão está entre as ilusões e a verdade, entre o mundo que vês e o que está além, entre o inferno da culpa e a porta do céu. Através dessa ponte tão poderosa quanto o amor que depositou sobre ela a própria bênção, todos os sonhos do mal, de ódio e de ataque são silenciosamente trazidos à verdade. Eles não são mantidos para se expandirem, provocarem tumultos e aterrorizarem o tolo sonhador que acredita neles. Esse foi gentilmente despertado do seu sonho pela compreensão de que o que ele pensava ter visto nunca existiu. E agora não pode sentir que todas as possibilidades de escapar lhe foram negadas. Ele não tem que lutar para se salvar. Não tem que matar os dragões que o perseguiam em seus pensamentos. E nem precisará erguer os pesados muros de pedra e as portas de ferro que o manteriam a salvo em seus pensamentos. Ele pode retirar a pesada e inútil armadura feita para acorrentar a sua mente ao medo e à miséria. O seu passo é leve e quando levanta o pé para avançar mais um passo, deixa uma estrela para trás para indicar o caminho àqueles que o seguem. O perdão tem que ser praticado, pois o mundo não pode perceber o seu significado, nem prover um guia para te ensinar as suas beneficências. Não existe em todo o mundo nenhum pensamento que conduza à menor compreensão das leis que ele segue e do pensamento que ele reflete. Ele é tão alheio ao mundo quanto a tua própria realidade e, no entanto, une a tua mente à realidade em ti. Hoje praticamos o verdadeiro perdão, para que não seja mais adiado o momento da união, pois queremos nos encontrar com a nossa realidade em liberdade e em paz. A nossa prática vem a ser a marca dos nossos passos que iluminam o caminho para todos os nossos irmãos, que nos seguirão até a realidade que compartilhamos com eles. Para que isso possa ser realizado, vamos dar 15 minutos por 2 vezes hoje e passá-los com o guia que entende o significado do perdão e que nos foi enviado para ensiná-lo. Vamos pedir-lhe que eu perceba o perdão tal como é. Em seguida, escolhe um irmão conforme a orientação que ele vai te dar e enumera os seus pecados, entre aspas, um por um, à medida que passam pela tua mente. Certifica-te de não te deteres em nenhum, mas reconhece que só estás usando as suas ofensas, entre aspas, para salvar o mundo de todas as ideias de pecado. Reflete brevemente sobre todas as coisas ruins que pensaste sobre ele e a cada vez pergunta a ti mesmo: eu me condenaria por fazer isso? Deixa que ele seja libertado de todos os pensamentos de pecado que tinhas em relação a ele. E agora estás preparado para a liberdade. Se até esse momento tiveres praticado com disponibilidade e honestidade, começarás a notar uma sensação de elevação, uma diminuição do peso sobre o teu peito, um sentimento de alívio nítido e profundo. O tempo remanescente deve ser dado a experimentar o fato de que escapaste de todas as pesadas correntes que buscaste colocar sobre o teu irmão, mas que foram colocadas sobre ti mesmo. O perdão deve ser praticado o dia todo, pois haverá ainda muitos momentos em que esquecerás o seu significado e atacarás a ti mesmo. Quando isso ocorrer, permite que a tua mente veja através dessa ilusão ao dizeres a ti mesmo: que eu perceba o perdão tal como é. Eu me acusaria por fazer isso? Não colocarei essa corrente sobre mim mesmo. Em tudo o que fizeres, lembra-te disto. Ninguém é crucificado sozinho e, no entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo. O perdão tem que ser aplicado a tudo e a todos, ou seja, reconhecer que nada foi possível na separação. A separação nunca aconteceu. E isso é o perdão.
e amanhã estaremos juntos para mais uma lição.